Bom, vou te agradecer mais uma vez, naquele dia não deu para a gente se falar, eu não estava aqui, eu estava lá em casa e a internet lá acho que acabou ficando ruim, mas é isso, a gente tem, no meio desse monte de informações, a gente tem esse desafio agora de fazer é como se fosse mesmo o marketing do artigo produzido para que as pessoas tenham diversas vias de chegar a essa informação. O intuito é exatamente esse, mediante tanta informação, como que você faz para deixar o seu material visível? Já que É, existem muitos materiais sendo produzidos ao mesmo tempo. eu sou professor de ensino médio e de ensino fundamental. Quando eu peço para o meu aluno fazer um trabalho, mesmo usando, ó, gente, vamos usar aqui o livro didático. Tá aqui o livro didático de vocês, vocês vão usar. Beleza. Ah, mas se você quiser aprofundar no assunto na internet, beleza, não tem problema. O que eu tento fazer com meus alunos é o seguinte: olha, presta atenção. Quando você for fazer sua pesquisa, você tem que mentalizar da pessoa que vai ler. Entendeu? Você tem que imaginar que a pessoa que vai ler não te conhece, não sabe onde você mora, tá? Ela vai querer saber a sua ideia sobre um determinado ponto. É basicamente isso, é fazer resumo. Igual eu falei com a senhora no final de semana, a gente está 2 anos sem aula, entendeu? Eu tenho um nono ano muito bom, muito produtivo. E um sexto ano ainda muito infantil, lá do quarto ano. Então a gente está tentando, como vou dizer, Correr atrás. exatamente. A gente está tentando correr atrás dos prejuízos. Usar muito livro, usar muita interpretação de texto. Nós temos aqui a escola disponibilizou uma professora para alfabetizar esse aluno do quarto ano ao sexto, né, para ele poder se desenvolver, né, durante o Fundamental 2. E é isso, é trazer, ser o mais lúdico e o didático possível para o aluno. Uhum. E esse material que você produziu, você é professor de história, né? Isso, eu sou formado em História pela UniBH, aí mais tarde eu fiz pós-graduação em Sociologia, mas o foco mesmo é História. Bacana, bacana. É bom a gente por que que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente fala de qualquer coisa que envolve qualquer linguagem religiosa, a Uhum, gente tem um chabu, né, a gente entra numa confusão. é verdade. Então, é bom, por que que eu trouxe isso? Porque esses dias eu entrevistei um pastor que estava Uhum, trabalhando com um artigo de teologia dentro da ideia de teólogo protestante. ok. Já entrevistei, né, a gente já passou pelos cientistas da religião, eu sou cientista da religião, então Cientista da religião, eu sou mestre em ciências das religiões. a senhora, assim, agora eu acho que eu estou entrevistando a senhora, perguntar uma coisa para a senhora, qual que é o seu, a sua, dentro da ciência da religião, qual que é a sua especialidade? Na verdade, assim, eu sou muito curiosa, né, então, na verdade, eu não parei, eu trabalho muito com judaísmo, se você ver aqui atrás tem o Talmud, tem a eu trabalho muito com a Cabala, Uhum, com estudo de hebraico, eu trabalho com as já trabalhei com as religiões afro, trabalhei bacana. bastante dentro do protestantismo, dentro do direito canônico também, do catolicismo, e continuo estudando. Trabalhei agora recentemente com as tábuas sumérias e com as Opa, tábuas de esmeralda, e agora a gente está trabalhando com o hebraico, né, a cabala antiga hebraica e o gnosticismo. A minha última dissertação na área de ciências da religião foi trabalhando Hans Jonas e a influência do gnosticismo nos primeiros cristãos, mas eu trabalho bastante na religião e sempre quando a gente fala, quando a gente trabalha, não no meio, né, que nós somos pesquisadores, somos intelectuais, a gente consegue falar fácil. Mas quando a gente faz um vídeo assim para colocar na internet, esses dias eu fiz um vídeo falando sobre a história da Igreja Católica, falando lá de Constantino, história, né. uhum. E, nossa, eu tive muita retaliação, gente brigando feio, sabe, assim, posicionamentos bem retrógrados, assim, a gente tá falando de ciência, de história, de boa. É porque a ciência da religião, diferentemente da pseudociência, vocês, por exemplo, dá um exemplo, né? Eu que devo entender isso, não sei.
vamos imaginar que no Evangelho de João falou sobre um determinado texto, X. Aí verifica-se nas Bíblias mais antigas se aquele X estava ali, né? É isso, mais ou menos isso aí. É um olhar científico, é um olhar que quem era João, se aquele livro realmente era dele, É isso, da onde ele vem. No meu caso, né? No meu caso, que estudo bastante cabala e judaísmo, de que linha judaica ele vinha, como era composto aquele pensamento, qual era a diferença, quem que lia naquela época, como que era composto. os Então, é vícios de linguagem também. É, isso. E para a gente, agora ainda tem uma lacuna muito grande, depois da descoberta dos livros do Mar Morto, porque uhum, tem muita coisa ali que contrapõe com que as religiões acreditam ultimamente, muitos livros que não são possíveis ter acesso. certo, isso é Então, verdade. trabalha com mais ciência, olhar a religião com muito carinho, respeitando os aspectos históricos, antropológicos, e olhando as religiões mais como essa organização, como ciência mesmo. E é Agora, muito complicado, porque quando você, por exemplo, hum, eu fiz teologia também, mas não sigo o viés teológico, né, dogmático. E quando você fala de qualquer linguagem que envolva isso, a gente entra num meio bem assim arenoso. verdade. E a gente até falando desse assunto, porque o seu material vai trazer num contexto histórico, numa visão histórica, um tema também bem interessante. Eu acho que esse trabalho que eu fiz, na verdade, foi o seguinte, coração. Eu peguei a ideia do autor, do Neil Eric Anderson, em 81, e que eu pensei, bom, já que ele está trabalhando a ideia, né, de Adão e Adapa, então vamos fazer o seguinte, vamos ampliar, vamos ver se dá para ampliar o leque. Foi aí que começou a história desse artigo que a gente está conversando, né? Mas começou com o Andrews, ele deu o pontapé inicial, né? Eu não sei se a senhora já viu falar de um pesquisador autônomo, também de teologia, de ciência da religião, chamado Fábio Sabino. E ele teve ele fez um esboço, então foi nesse esboço e no trabalho do Anderson que eu tive que costurar o meu artigo. Aí foi. Essa aí foi mais ou menos a história do artigo. Mas Tá vem cá, certo. a pergunta é o seguinte: esse artigo do Adão e do Adapa, ele foi aceitável? Ele tem assim, como todas as áreas da ciência, a gente tem alguns autores, né, alguns pesquisadores que vão para um lado e outros que vão para um outro. Acredito e não acredito. Nesse caso de conhecimento, a gente teve bastante evolução, mas ao mesmo tempo algumas pessoas tentaram esconder algumas coisas, porque ele vem da escrita cuneiforme, ele tem bases bem antigas. Essa escrita cuneiforme, ela teve uma evolução de tradução, de compreensão, ali entre 1930, 1920, depois 1950, outro salto que teve. Mas é como eu falei, são vários autores que tentam, porque é como se tirasse a base da religião. Essa construção ligando se confunde, na verdade, se deixa às vezes de fazer ciência porque se confunde com questão de estrutura de poder. Verdade, Então, existe bastante, então a gente não poderia falar nem que foi aceita, nem que não foi aceita. Existem pesquisadores que são mais abertos, né, nessa questão, mas existem muitos pesquisadores ainda que trabalham com a linha ideológica, misturam e tem as organizações de poder, né, porque se você comprova, se a gente fala um pouco mais profundo nesses assuntos, a gente tira a questão da manipulação da massa e do poder. verdade. Mas agora quem tem que falar para a gente é você. Apresenta um pouco o seu material, Leonardo. Bom, é o seguinte, o meu material, ele nasceu justamente disso, de tentar comparar os mitos da Mesopotâmia antiga,
né, com Gênesis. Eu estava vendo um documentário, foge aqui o nome, mas depois eu posso até passar, que fala o seguinte: quanto mais a gente volta, a gente pega a Bíblia, quanto mais a gente volta ao passado, mais difícil é provar aquilo que está ali. Por exemplo, dentro da arqueologia, dentro da arqueologia, quando um arqueólogo, um Indiana Jones, né, descobre lá um esqueleto, existe um ditado na arqueologia que diz: esqueleto encontrado não vem com RG. Então, é muito difícil você relacionar aquele esqueleto a um personagem histórico. Você entendeu? E você virar. Olha, gente, aquele esqueleto que está ali atrás de mim é sei lá, de Abraão. Para provar que é de Abraão, vai dar um trabalho além da minha vida, para falar a verdade. Então, o projeto iniciou-se de que forma? Foi de uma maneira muito simples, tá? É ampliar a tese do Neil Anderson sobre a relação entre a DAP e os mitos da Mesopotâmia. Só isso, né? E daí, como diz no jargão do futebol dos anos 80, né? Eu acho que é Paulo Isidoro, foi fono, acabou fono. Assim, como vou dizer, eu acho que tudo bem, existe sim alguns erros que a gente pode ter observado num artigo, mas eu acho que ele cumpriu bem o papel dele, de relacionar os mitos da Mesopotâmia com os mitos adâmicos. Mas isso volta à minha fala. Isso não prova nem que Deus existe, mas que Deus também não existe. O que Não, prova é que é, o houve que uma. nós estamos trabalhando é como essa construção histórica de comparação, né? Então, a gente não pode deixar de falar os sumérios, os babilônicos, os Exatamente. próprios embasamentos da religião cristã, que é o judaísmo. Eu acho que o ano passado eu estava falando com um pastor, né, que eles esqueceram de voltar para o Velho Testamento para compreender aquilo tudo, ele ficou bravo. É, Mas o que a gente está fazendo aqui é justamente trabalhar nessa história. Igual você falou, é difícil comprovar? Sim, é difícil, mas relacionar não é impossível. Nós temos esse material babilônico, nós temos o que se chama de tábuas sumérias, existe, é catalogado, é científico. Recentemente, nós temos vários livros, várias obras da época dos gnósticos, que também trazem conteúdos bem interessantes. Nós temos na própria Cabala alguns aspectos que é a parte mística do judaísmo, para quem não conhece, que também trabalha com uma investigação um pouco mais profunda, numa outra linguagem, né, a esse respeito. Então, e recentemente, os que foram chamados de escritos do Mar Morto, que os também gênios, né? então, 1947, ainda que existem muitas coisas que encontraram até mesmo uma suposta passagem de Jesus por esses judeus que viviam mais isolados, que trazem riquezas históricas que a gente não pode trabalhar nem com fanatismo, nem com achismo. É essa questão de você ser humilde, né, para conhecer. A gente tem que trabalhar, quando a gente trabalha com conhecimento, a gente tem que trabalhar com humildade, com possibilidades. São sempre coisas novas que a gente pode investigar. Existe a possibilidade, não sei se foi um documentário que eu vi, que ainda não foi traduzido todo o material que foi descoberto, né? Não, não Em, foi traduzido e nem é permitido o acesso fácil, viu? Porque justamente por isso, nós tivemos um teólogo que esteve perto de alguns escritos deles, a parte hoje está em Harvard, parte está em Israel, e não tem interesse por parte de alguns grupos que certos escritos que estão lá sejam divulgados. Inclusive, teve um professor, eu não me recordo o nome agora, importante, que era também teólogo, e quando ele começou a ler o que estava lá e traduzir, ele foi expulso da cadeira.
porque falaram que ele estava ficando louco. Eu tenho um artigo também com vocês, do Jesus histórico, que a única explicação que eu possa dar é de que esse Jesus histórico ele tenha características, né, dos essênios, só pode. Existem até livros, né, que citam isso, né, como o do Reza Aslan, do Bart Ehrman, entre outros. Porque a minha área mesmo, de coração, é pré-história, não é ciência da religião. Então, Ciência da... é por isso que é interessante, porque assim, a gente está falando, é o que eu te falei, a gente está falando a mesma coisa em linguagens diferentes. Por quê? Porque Exato, a minha raiz é ciências da religião e a sua raiz é histórica. é. Então, é essa beleza que eu acho da transdisciplinariedade que possibilita a gente entender e até ver, porque nós estamos falando da mesma coisa, só que você bebe em outras fontes. Você não bebe nas fontes da teologia, das ciências da religião, mas a gente está traduzindo o mesmo conhecimento. Eu gosto muito, eu trabalho muito com pré-história, tanto que eu tenho até um livro sobre fazer um merchandise, né? Acaso Humano. Ai, que lindo! É um livro, foi um livro muito difícil de trabalhar, porque dentro da área de evolução humana, a gente não tem muito material, a gente tem pouco documentário, a gente tem pouco artigo, tem pouco livro, tudo pouco. E eu sempre gostei, né, da pré-história. E às vezes eu levo até a pré-história ali, ó, atrás de mim, para a sala de aula, né? Para os meninos poderem ver. Quando nos Mas é livros. interessante que o que a gente gosta mais fica na estante atrás da gente, né? Verdade. Nossa, eu achei, você fala, eu amo pré-história. Você olha atrás, tem ali tudo de que remete a esse gosto. Aí eu falo, nossa, eu amo ciências da religião, eu amo judaísmo, eu amo cabala. Daí você olha aqui atrás, É, verdade. Mas, embora aqui atrás eu tenho o Alcorão, eu tenho uhum. a Gavitar, Eu minha também Bíblia. tenho. Eu também tenho um Alcorão. Teve um trabalho que eu fiz com os meninos de sociologia no passado. É o seguinte: dentro da sociologia tem as instituições sociais, igreja, Estado, família, tá, beleza. Aí o que aconteceu? Gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um problema relacionado à lei bíblica da Bíblia e o outro do Alcorão, sob o mesmo holofote. Por exemplo, o caso do adultério. O que, que a Bíblia fala do adultério? O que, que o Alcorão fala do adultério? Aí os meninos leem, interpretam e comentam. Bacana, Foi ótimo, foi muito bacana. é muito Show de bacana. Bom, é são isso. diferentes. São linguagens diferentes, mas eu acho que existe uma beleza nisso, né, porque essa Uhum, diferença faz as pessoas começarem a pensar de uma forma crítica, né, independente da crença, independente do que a claro. pessoa vai conceber pessoalmente, do que ela acredita ser o divino ou não, ela Uhum, tem que passar pelo pensamento crítico, ela tem que defender aquilo de uma forma racional. Né, de uma justo, forma né? histórica, de uma forma que ela consiga manifestar e, como eu falei, sempre com muita humildade para saber que nós não somos detentores de conhecimento algum, senão daquilo que nos é mostrado e permitido. Eu falo muito com meus alunos, o ser humano não foi dado o ser humano a imortalidade por causa da falta de conhecimento, ou seja, quem tem conhecimento é imortal. Logo, nós não somos, né? Todos Verdade. mortais, Mas mas bacana, é bacana entender essas relações dentro de uma perspectiva histórica. Eu acho que o olhar do historiador, ele é, na minha concepção, até ele é leve, ele é romântico, ele é um olhar que, tipo, tudo bem, vamos. dependendo do assunto a ser tratado, né? Dependendo do assunto a ser tratado, nós somos muito, como vou dizer para você? Teve o Carl Sagan falava o seguinte, que o conhecimento
é uma vela no escuro, né? O escuro são as nossas nossos preconceitos, os Nossa, nossos, as nossas falhas, né? E acende exato, essa vela. Então fica o contraste entre o escuro e o aceso, né? É, verdade. Nossa, muito bacana. Bom, a gente tem que encerrar aqui o período de gravação, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã fazendo entrevista. Eu já vi que nós 2 temos muito papo. ai, que Eu ainda bom. prefiro pessoalmente com bom vinho. Valeu. Eu tenho uma coisa para a senhora, só por curiosidade, esse artigo das relações míticas e do ADAPA, ele, assim, eu moro na Bahia, eu estou isolado do resto do Brasil, entendeu? Eu não sei como vou dizer, se ele teve uma certa aceitação ou se ele, sei lá, bombou. Não sei, eu estando aqui, eu não. Olha, na verdade, ele está muito acessado, e não só acessado, como comentado, porque ele realmente ele está é um assunto em alta, Ah, né. Esse tipo de assunto, está em alta, tem muitas pessoas estudando, tem muita gente curioso a respeito dessas informações. Então e do jeito que você trouxe, com o embasamento que você conseguiu trazer, a gente acho que conseguiu esclarecer, né, até como você falou, porque existe a ciência, a história e a pseudo, né, e algumas pessoas que atrapalham, até por produzir com amor e esquecer dos aspectos da ciência. Então o que é, você fez foi trazer essa postura histórica e uhum, refletir com muita sapiência, né, o desenvolvimento do material. Eu particularmente gostei muito, fiquei apaixonada, porque, tá, acho que o historiador ele tem essa coisa, né, porque os cientistas da religião, alguns são muito por área, eles acabam se fechando, o teólogo é muito dogmático, também acaba se fechando ali dentro do dogma, e eu gosto muito desse olhar da religião na visão dos historiadores e desses aspectos religiosos, porque, como eu te falei, é romântico, é leve. obrigado. Eu, particularmente, é um material que eu gostei muito e a condução é fantástica. Muito O meu obrigado. eu aprendi a ver, esse olhar do historiador com no meu segundo mestrado, o meu orientador, ele era também historiador e ele Uhum. trabalhou muito a escola dos análises. Ah, sim. Falando sobre a história no lugar. E eu não tinha visto a história ou a ciência da religião ou das religiões dentro desse olhar, porque Uhum. minha primeira base é teologia, então é uma coisa muito pesada, é uma coisa muito brava, aquele negócio o tempo todo pesado, e comprovando ali só parece que para estar num ringue intelectual o tempo todo. E com o meu orientador desse segundo mestrado, o professor Gerson, aí eu falei: "Nossa, mas essa visão histórica, gente, que coisa maravilhosa". É a visão dos povos excluídos, né? Ele É, é, coisa leve. ué. Por exemplo, tem um grande historiador que trabalha com a Mesopotâmia, o Marcelo Rede, ele é da Federal Fluminense. Ele escreveu um livro sobre como é a mulher no caso do dote. Por Uhum, exemplo, a mulher, na antiguidade, e também lá na época do Gênesis, né, com Abraão, a mulher ela tinha um dote. E veio, então, o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi reestruturou a sociedade. uhum. Então, o trabalho dele foi justamente sobre os excluídos, sobre o caso das mulheres. As mulheres, ao separar do marido, elas têm direito ao dote. A mulher morreu, o marido tem direito ao dote da mulher falecida. Então, sabe, são essas perguntas que modelam a Mas sociedade. são perguntas que eu acho que vêm na visão do historiador leve, elas vão É, surgindo e o intuito é resposta, nada não é briga, é resposta. é, Eu só estou buscando a resposta, nada mais. eu acho bacana, é um trabalho muito bacana. Né? No futuro, para falar a verdade,
no futuro ainda tem mais alguns artigos que eu estou pensando em publicar, de levar para a sala de aula, só que é do ensino fundamental, né? Bacana, Usar mais, né, réplicas, não só de pré-história, mas também réplicas das tábuas cuneiformes, para os bacana, alunos, entendeu? Para eles terem acesso, para buscar acesso, o que, que eles interpretam daquilo, sabe? É, bacana. é tentar construir alguma coisa, né? É fazer a nossa parte e ver se a gente coloca o pessoal para pensar, ter um Isso, pensamento crítico, isso, conseguir assimilar essa quantidade de informação, esse é o nosso caminho. é verdade. Bom, Leonardo, um prazer enorme falar com você de novo. Espero que a gente tenha oportunidade de conversar mais vezes. Uai, se Deus quiser, a gente está aqui para isso. Você está na Bahia, mas você não é daí, né? Não, não, eu sou mineiro, eu sou de Belo Horizonte. Eu tô, Belo Horizonte, Belo Horizonte, tem um jeito eu, certo. eu formei, né, em 2002 na UniBH e vim direto para cá para trabalhar. Legal, bacana. Tá certo, então, prazer em conhecer, parabéns pelo trabalho que você faz e muito obrigada pelo material enviado para a gente. Ah, eu que agradeço, muito obrigado. Um Valeu. abração. Para vocês também.